Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro A Caminho da Luz. E hoje nós continuaremos a ver sobre a Grécia, especificamente sobre um grande filósofo que passou pela Terra, chamado Sócrates. Sim, vamos ver ele pelo viés espiritual. Então, vamos lá! Bom, pessoal, vamos lá. Então, ele começa falando o quê, tá? Entre as grandes figuras da Grécia Antiga, Sócrates se destaca como um dos mais sábios, superior ao seu mestre. Aqui, pessoal, eles falam o nome do mestre dele, mas eu não sei nem pronunciar este nome, então eu vou ficar devendo para vocês, mas tá aí na tela. E mal compreendido por seus discípulos, ele iluminou os séculos com sua sabedoria e exemplo. Ensinava nas praças o valor da fraternidade e do bem, inspirando os jovens a pensar e agir com liberdade. Mas Atenas não estava pronta para suas ideias. Acusado de corromper a juventude, foi preso e condenado à morte. Mesmo assim, manteve a calma e recusou fugir. Quando sua esposa Xantipa chorou dizendo que a sentença era injusta, ele respondeu com serenidade: "E você, queria que fosse justa?" Assim, Sócrates enfrentou a morte com coragem e fé, partindo em paz sobre a bênção de Jesus. Então, pessoal, é muito interessante. Por mais que esse texto ele seja, assim, curtinho, ele nos traz muitas questões a serem conversadas. Por quê? Sócrates, pessoal, era um espírito já com um adiantamento espiritual muito grande, tá? Então, ele foi dos muitos espíritos que vieram aqui na Terra justamente para preparar o terreno para Jesus vir. Porque não é, gente, só chutar um espírito de luz e falar, vai lá, faz uma missão. Não é assim que funciona. É tudo planejado, é tudo bem pensado, é tudo arquitetado. E nós vemos, desde o começo desse livro, tanto da Terra, de tudo, de todas as questões, até nas questões dos espíritos que vêm aqui. Então, Sócrates era só mais de muitos espíritos que estavam aqui na Terra justamente para auxiliar a humanidade naquela época, tá? E não só naquela época, porque, convenhamos, Sócrates inspira e auxilia pessoas até hoje a pensar. Os pensamentos de Sócrates está aí, é um dos filósofos mais famosos da história, tá? Ele, Platão, entre muitos outros, né? Mas ele, Platão, eu acredito que são os mais conhecidos, tá? E aqui nós vemos o quanto ele já tinha um pensamento avançado, né? Gente, vamos lembrar que essa época da Grécia, da Roma, dessa época do Egito, as pessoas, elas eram extremamente materialistas. Elas eram muito da questão do orgulho, da honra, do poder. E aí vocês podem me perguntar, nossa, mas hoje não é assim? Gente, hoje é assim, mas por incrível que pareça, antigamente, nessa época era pior, tá? Às vezes parece que a gente não avançou muito de 2000 anos pra cá, mas nós avançamos e muito, tá? Mas, claro, precisa melhorar muito ainda. Só que naquela época era muito difícil. Então é óbvio, gente, se até hoje pessoas que pregam muitas vezes fraternidade e bondade são acusadas, não são compreendidas, imagina na época de Sócrates, entendeu? Então é óbvio que ele é como a maioria, né, dos filósofos e das pessoas que pensavam à frente do teu tempo, foram acusados, foram condenados de forma injusta, né, injustamente, obviamente. E, inclusive, aqui a gente fala que é dito que até a esposa dele, a Xantipa, chorou, dizendo que a sentença dele não era justa. E ele, gente, como um sábio de verdade, eu diria, falou, e você gostaria que fosse justa? Pois é. E é legal pensar, né, interessante pensar, que a gente vê isso com o nosso mestre. Jesus, quando veio à Terra, foi a mesma coisa. Não tinha nada. Tá? Então, assim, Sócrates foi um pré-espiritismo,
tá? Esses espíritos que vieram antes de Jesus, igual eu falo, gente, eles prepararam o terreno, mas nunca falaram que eles eram o mestre, que eles eram o enviado de Deus. Não, às vezes as pessoas até podiam supor, mas eles não falavam, eles falavam que ia vir no tempo certo o enviado de Deus. Não tô falando que foi necessariamente Sócrates que falou, mas nós vemos aqui nos textos anteriores que era citado o tempo todo a vinda de Jesus. E aí, no momento certo, quando a humanidade estava um pouquinho melhor, Jesus veio. E aí, depois, quando Jesus partiu, passou mais um tempo, foram vindo os outros enviados, e no momento certo, viemos um que virou a chave, que foi Allan Kardec, que trouxe a codificação do Espiritismo, tá? Aí passou mais um pouquinho tempo e começou a vir, veio, né, Chico Xavier, que eu acredito que é o maior ou um dos maiores autores espíritas depois de Allan Kardec, entre outros que começaram aí a compartilhar a doutrina espírita de um viés ainda mais profundo do que Kardec já tinha trazido, né? Então, Kardec trouxe umas questões maravilhosas, mas Chico já traz histórias, traz relatos, traz experiências de outros planetas, coisas assim fenomenais. E a cada tempo que passa, vamos atualizando e trazendo, né, com novos médiums para trazer a boa nova, para trazer ainda mais conhecimento sobre o mundo espiritual. Então, é questão de tempo. E aí, para finalizar, pessoal, olha só. Sócrates enfrentou a morte com coragem e fé, partindo em paz sob a bênção de Jesus. Então, gente, claramente Sócrates já imaginava o que iria acontecer com ele. Ele já supunha, tá? E ele enfrentou a morte com coragem, fé, partiu em paz sobre a bênção de Jesus. Ele sabia que ele tinha cumprido a missão dele, ele sabia que ele tinha feito o que ele se comprometeu a fazer e partiu em paz. Então é legal a gente ver isso. Nós vemos isso também com outros nomes, né? Que sabem, eu gosto muito da filosofia estoica, e no estoicismo a gente vê muito disso também, que é uma forma também de pré-espiritismo, né? Pré-cristianismo, fraternidade, bondade, amor, autocontrole, né? Cuidar da mente, cuidar, porque nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, pessoal. Nós somos o que pensamos, o que sentimos, o que alimentamos diariamente. Então é muito importante cuidar desse lado, tá bom? É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!